A todos, muito boa noite. Aqui estamos, como sempre, às segundas-feiras com os olhos nos olhos. Henrique Medina Carreira. Hoje temos como convidada a doutora Maria Filomena Mónica, que acaba de publicar um livro que se chama A Sala de Aula, um livro que eu tenho aqui comigo. E a doutora Maria Filomena Mónica, boa noite, bem-vinda. É um livro no qual a senhora, de certa forma, faz uma avaliação do ambiente que existe ou que percepciona muito também em função da sua experiência e de informação que recolheu sobre o funcionamento da escola portuguesa, um assunto que vai perpassar pelo nosso programa de hoje, o Estado do Ensino. Começando por falarmos do Ministério da Educação, não é verdade, doutor Medina Carreira? Deixe-me gastar 2 minutos antes, porque na semana passada você levantou um problema que era do dinheiro existente em 2011. Sim. Segundo uns eram 300 milhões, segundo outros eram 800 milhões. Segundo o engenheiro José Sócrates. Pois eu não ouvi porque eu não o ouço. Mas eu disse-lhe isso dá para 2 semanas, 3 semanas, foi com números rigorosos. Sim. Se fossem 300 milhões, dava para 5 a 6 dias dos salários do pessoal, para mais nada. Pagava 6 dias de salário do pessoal público e acabava-se o dinheiro. Por um seguinte, era uma perspectiva brilhante. Se fossem 800, dava para 15 dias dos salários do pessoal público, que era também brilhante. Portanto, as finanças públicas estavam a ser conduzidas com grande precaução. Claro, portanto, não era a diferença entre os 300 e os 800 que evitava que chegássemos à necessidade de pedir o resgate. É porque só o pessoal público custou em 2011 19 mil milhões. Sim. Conseguindo mais de 1.500 milhões por mês, conseguindo tudo que fosse menos que 1.500, não dava sequer para um mês de pessoal. Não estou a falar nem de pensões, nem de saúde, nem de educação, nada. Dos ministérios pessoal, mais... dinheiro ali acreditado nas contas claro. do pessoal público. Por o seguinte, é realmente lamentável que o país não perceba estas coisas que aparecem com o ar da maior naturalidade e de uma gestão cautelosa das finanças públicas, que não foi. Claro. Ora, muito bem, pegando nas suas palavras, um dos ministérios que absorve mais dinheiro é, naturalmente, o Ministério da Educação, 7 mil milhões de euros por ano, não é verdade? Acredito mais, sim. Quase tanto como o Ministério da Saúde. Menos que a saúde. Menos que a saúde, mas não muito menos. Houve um tempo em que era um pouco mais e hoje é um pouco menos. Muito bem. Doutora Filomena Mónica, e continuamos, decorridos estes 40 anos da Revolução de Abril, com a percepção de que o Ministério da Educação é um ministério muito centralizado e em que muita coisa se fez, muita coisa mudou, mas há problemas que permanecem no nosso ensino, na forma de ensinar e na forma de gerir o próprio Ministério. Qual é a sua primeira análise daquilo que lhe é dado dizer sobre este aspecto em concreto da centralização ao nível do Ministério da Educação? Em geral, eu sou centralizadora. Ou seja, o Estado paga, o Estado pode organizar nas áreas que entende fundamentais. A educação é exatamente uma delas. Acontece que aquilo que eu apurei, e já vou explicar como, neste livro, me horrorizou e me fez atenuar muitíssimo o meu impulso centralizador, porque eu não sabia o que estava a passar na escola. Primeiro, eu sou fruto de uma escola de freiras, andei há 13 anos ou 14 numa escola de freiras, os meus filhos é que andaram numa escola pública e as minhas netas andam numa escola pública. Portanto, aquilo que eu sabia era através delas. Sim. Eu tinha a sensação que as coisas não estavam a funcionar muito bem, mas não tinha a percepção de que o cenário era tão horrível. E era tão horrível em que sentido? Mas primeiro vamos como é que eu lá cheguei. Eu tinha, há cerca de 10 ou 12 anos, eu pedi para durante um ano ir dar aulas de História de Portugal a alunos numa escola da periferia de Lisboa, de 12, 13 anos, do básico, não do secundário, para ver como é que estavam as coisas.
os manuais, os alunos. Portanto, queria uma escola problemática. Como é que se lidava com estes alunos que eram novos na escola? Os pais deles não tinham andado na escola, nem os avós. Mas foi-me negado com o argumento de que, sendo eu doutorada, não podia, e pertencendo ao quadro do ensino superior, não podia ensinar numa escola. Então, o que eu imaginei foi contactar 27 professoras do ensino básico e secundário, pedi para fazerem um diário e, através de conversas, fui selecionando até chegar a 8. Portanto, elas fizeram, durante um trimestre, um diário, que é uma coisa absolutamente estafante para elas, que chegam a casa e tinham que cumprir aquele diário, e a meio lembrei-me também de fazer com 4 alunas, em que elas me diziam coisas concretas. Eu pedi-lhes, por amor de Deus, não me façam lirismos, nem estados de alma, que era para mim o grande risco. Portanto, conta-me exatamente a que horas entraram, o que é que se passou, como é que aconteceu, o que é que foi acontecendo durante esses 90 minutos, hoje em dia é o que tem uma aula. E correu muito melhor do que eu estava à espera. Os diários são interessantíssimos e, juntamente com este livro, há depois um outro em que vêm os diários, os 2 diários mais extensos e mais interessantes, de vários pontos de vista, os bocados dos diários das 4 alunas, que são todas do secundário, e o diário de uma mãe. Que tem experiência do público e do privado e tem experiência de ensinar cá e nos Estados Unidos. O que é que me horrorizou? Se eu tivesse que usar uma única coisa, e a Judite colocou logo no principal, foi a centralização. Ou seja, eu estava pronta para achar que um sistema de ensino centralizado era melhor que centralizado, porque partia do princípio real, provavelmente, de que as autarquias iam lá meter os primos, os tios e os sobrinhos. Isto em primeiro lugar. Portanto, que o caciquismo ia funcionar se as escolas fossem entregues ao poder local. Em segundo lugar, e isso eu continuo a pensar, o currículo deve ser um currículo único. Ou seja, não se tratava, ou corria-se o risco, se se descentralizasse demais, de em Braga se formarem só católicos e no Alentejo formarem só comunistas e darem só o marxismo. Portanto, os currículos deviam ser, de facto, e penso que devem ser ainda, organizados pelo Ministério da Educação. O que, entretanto, mudou muito a minha posição foi a interferência da internet. Ou seja, não é dada a estes professores qualquer tipo de capacidade de iniciativa para nada. Para nada, quando eu digo é nada. Eles não podem ensinar da maneira que querem, não podem estabelecer os livros que eventualmente gostariam que os alunos lessem para além dos consagrados no programa. E pior que tudo, eles no fim das aulas que dão, e são bastantes, chegam a casa e têm que responder a 5 ou 6 circulares todos os dias, que não servem para nada, porque chegam ao Ministério e vão para o lixo. Portanto, o que o Ministério, os sucessivos ministros, nem foi só o Nuno Crato, Deus me livre, os sucessivos ministros conseguiram foi criar um monstro burocrático que fiscaliza os professores, os impede de pensar, os impede de ensinar e os transformou em robôs. Hoje em dia, um professor tem que se adaptar à ideia de que é um proletário de uma cadeia de montagem, não tem nenhuma iniciativa, seja de que forma for, e, portanto, isto é o contrário do que é uma aprendizagem. Uma aprendizagem implica um diálogo e uma conversa com o aluno. Eles não podem ter isso. Estamos perante uma regressão muito forte que acaba por destruir uma carreira e a vontade de ensinar e por conseguinte, a forma como os miúdos aprendem. Eu usava a palavra não regressão, mas perversão, porque o salazarismo é uma coisa completamente à parte, eu sou tudo mesmo nostálgica do ensino salazarista. Há muitas pessoas que agora acham que aquele ensino era bom, eu acho que era péssimo, e não vale a pena estar a comparar escolas muito diferentes. Para lhe dar uma ideia, quando eu fiz a 4ª classe, só 13% das crianças é que continuou. Portanto, basta pensar nos números. Hoje em dia temos 2 milhões de alunos. Na altura do Salazar, havia 13 crianças privilegiadas como eu, que continuavam e iam para o liceu.
os 60 e tal % iam guardar as cabras, ou iam ajudar os pais nos trabalhos, ou aprender os ofícios, normalmente rurais, dos sapateiros. Portanto, a própria dimensão da escola é tal que isto leva à ideia da cadeia, muito facilmente, da cadeia de montagem. Eu nem sequer me estava a referir ao período da ditadura, porque eu, por exemplo, fiz o 12º ano em 1982, 1983, já estava a trabalhar, e a ideia que se tem é que este peso burocrático sobre os professores é uma coisa que tem meia dúzia de anos, tanto. Sim, acho que veio muito pela internet e pela venda ou doação, e algumas dizem, várias, lá estou eu a preencher este formulário, odeio o Moodle.